Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero dizer para vocês que é um privilégio grande, um prazer imenso adentrar na sua casa com a minha voz, para nesse momento nós compartilharmos um pouco da palavra de Deus. Eu quero dizer que tem sido uma alegria poder estar conversando com você e falando um pouco desse Deus tão bom e tão amoroso, Deus que nos surpreende a cada dia e que muito tem nos abençoado. Eu quero conversar com vocês nessa noite sobre um plano perfeito. Hoje é um dia muito especial porque hoje nós comemoramos a Páscoa. E é óbvio, é um momento muito significativo, sobretudo para nós, os cristãos, que acreditamos piamente que a comemoração da Páscoa não tem nada a ver com ovo de chocolate, ou com coelho, ou com qualquer outra coisa nesse sentido. Entendemos, de acordo com a palavra de Deus, que a comemoração da Páscoa ela tem mais a ver com a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, a maneira como Ele nos libertou. E eu quero então nessa noite, por isso, conversar sobre essa história, esse plano perfeito de Deus para nós. Mas para tanto eu quero primeiro convidá-lo a que feche seus olhos, eu quero orar por você. Senhor, muito obrigado por esse momento tão especial e tão significativo, quando ouviremos a palavra de Deus. Te suplicamos, ó Deus, que Tu nos abençoe no culto dessa noite. Que cada palavra dita, cada texto lido, venha do Seu coração para os nossos corações. Assim oramos, e oramos agradecidos, oramos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, para entendermos o plano perfeito de Deus, eu quero convidá-lo que nós abramos junto as nossas Bíblias no livro de João, no capítulo 3, Evangelho de João, capítulo 3, nós leremos os versículos 16, 17 e 18. João, o Evangelho de João, capítulo 3, versos 16, 17 e 18. Tá ok? Vamos então ler nesse momento? Diz assim a palavra de Deus: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crer já está condenado, porquanto não crer no nome do unigênito Filho de Deus. Eu quero repetir com os irmãos todo o texto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Que Deus aplique a sua palavra nos nossos corações. Esses 3 versículos vai, de certa forma, resumir o grande amor de Deus pela humanidade, o que representa verdadeiramente a Páscoa. Mas eu quero considerar com vocês nessa noite tudo aquilo que aconteceu até chegarmos efetivamente a esse texto. Muito bem. E para isso nós vamos conversar sobre um plano perfeito de Deus. O plano perfeito de Deus iniciou-se no livro de Gênesis. Ora, Deus fez o homem para viver em comunhão com ele. A palavra de Deus diz que à tardinha, diariamente, ele estava com o homem e viviam em comunhão e conversavam e se relacionavam. Mas por uma opção do homem, o homem se afastou de Deus, optando pelo pecado. E por conta disso, Deus agora precisaria criar um novo plano, um novo projeto para que pudesse redimir esse homem, trazendo-o de volta, salvando, libertando, protegendo e trazendo de volta. Aí nós vamos encontrar no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, que nós chamamos de proto-evangelho, o primeiro evangelho, que diz o seguinte: Deus, depois de sentenciar a mulher e o homem, diz o seguinte: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, e ela te ferirá o calcanhar,
e tu ferirás o calcanhar dela. Ou seja, já nesse momento Deus olha para frente, planeja, projeta um ideal, um plano para resgatar a humanidade. E esse plano vem se desenvolvendo em toda a Bíblia. Aí lá em Gênesis, em Êxodo, melhor dizendo, no capítulo 12, versículo 12 a 14, vai nos mostrar o que significou ver, o que significa verdadeiramente a Páscoa. Eu acho que não tem nenhum texto na Bíblia que mostre para nós de forma tão clara por que a Páscoa foi iniciada. Vamos ler lá então? Gênesis capítulo 12, versículos de 12 a 14. Diz assim a palavra de Deus: E eu passarei pela terra do Egito de noite, e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais, e todos os deuses do Egito eu farei juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal na casa em que tiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memorial, e celebrar-lo-ás por festa do Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Muito bem, o povo de Deus estava escravizado no Egito, e agora, depois de muito clamarem ao Senhor pela sua libertação, Deus atende o povo e manda um homem chamado Moisés, que tinha a missão de, como instrumento nas mãos de Deus, libertar o povo do Egito. E naquela ocasião Deus faz muitos sinais, e cada sinal, cada praga que Deus manda, ia de encontro a um Deus do Egito para dizer: olha, eu sou superior a esse Deus, eu tenho o controle de todas as coisas. Mas a 10ª praga culminou justamente no início da Páscoa verdadeira. Diz a palavra de Deus que a 10ª praga acontecia da seguinte maneira: que todo primogênito do Egito seria morto se não libertassem o povo. E disse mais, que cada homem, cada cidadão de Deus colocasse nos umbrais da sua porta o sangue de um cordeiro imaculado, um cordeiro de aproximadamente 1 ano de idade, que não tivesse defeito, não tivesse mancha, não tivesse falha. Aquele cordeiro seria morto, e o sangue daquele cordeiro seria espargido e colocado sobre os umbrais da porta, porque naquela ocasião, naquela noite, o anjo da morte passaria e feriria todos os que não tivessem na sua casa o sangue do cordeiro. E meus queridos irmãos, amigos, ouvintes da palavra de Deus, o anjo passou, e as casas que não tinham o sangue do cordeiro nos umbrais, todos os primogênitos foram mortos. E a partir dali, então, Deus fez uma grande libertação. Deus libertou o povo de Israel do Egito. A partir dali, o povo, então, sai do Egito agora para viver uma nova trajetória de vida. E implanta ali, então, a verdadeira Páscoa, porque a Páscoa nada mais é do que libertação. Um ato poderoso de Deus para libertar o povo de Deus do Egito. E a partir de então, todos os reis, juízes, profetas, todos continuaram com esse ritual, celebrando a Páscoa, celebrando que Deus ouviu o clamor do povo e libertou o povo que estava escravizado. Em Números capítulo 9, nós vamos ler o seguinte, nos versos de 11 a 15. E falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, e no ano 2º da sua saída da terra do Egito, no 1º mês, dizendo: celebrai os filhos de Israel a Páscoa a seu tempo determinado. E no dia 14 deste mês, pela tarde, o seu tempo determinado a celebrareis. Segundo os seus estatutos, segundo todos os seus ritos, a celebrareis. E disse depois Moisés aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Então celebraram a Páscoa no dia 14 do 1º mês, pela tarde, no deserto do Sinai, conforme tudo quanto o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. Aí, mais uma vez, Deus fala do início da Páscoa. Moisés, então, agora introduz na lei a celebração da Páscoa, dizendo que todo o povo de Israel que celebrava, o povo de Deus da época, para comemorar, para celebrar esse momento, que foi um momento muito significativo, um momento em que Deus olhou para o seu povo por misericórdia e o libertou.
Em 2 Reis, capítulo 23, versículo 21 e 22, a gente vai perceber que também os reis começaram na prática da celebração da Páscoa. O rei deu ordem a todo o povo. 2 Reis, capítulo 23, verso 21 a 23. O rei deu ordem a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa ao Senhor vosso Deus, como está escrito no livro da aliança. Porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta, desde os dias do juízo que julgaram Israel. Nem todos os dias dos reis de Israel, nem tampouco o rei de Judá. Portanto, no 18º rei Josias, no rei de Josias, esta Páscoa foi celebrada ao Senhor. Ou seja, Josias, o rei, retornou à prática da celebração da Páscoa. Queridos, e depois nós vamos ver também em Esdras, capítulo 6, versículo 20 e 22, diz assim a palavra de Deus: porque os sacerdotes e levitas se purificaram como se fosse um só homem, e todos estavam limpos, e mataram o cordeiro, mais uma vez a palavra cordeiro da Páscoa, para todos os filhos do cativeiro, e para os irmãos, os sacerdotes, para si mesmo. E assim comeram a Páscoa os filhos de Israel, que tinha voltado do cativeiro, com todos que com eles se apartaram da imundícia dos gentios da terra, para buscarem o Senhor Deus. E celebraram a festa dos pães asmos por 7 dias com alegria, porque o Senhor os tinha alegrado e tinha mudado o coração do rei da Síria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Vocês vão perceber que mais uma vez, agora em Esdras, há uma celebração da Páscoa, mais uma vez comemorando, agora dessa feita, a libertação do povo de Deus do cativeiro sírio. Agora eles retornam para a sua pátria, retornam aos rituais, às práticas da celebração da Páscoa do Senhor. Nós vamos perceber, irmãos, em cada momento da Bíblia, nós vamos ver que o povo celebrava a Páscoa como um ritual de libertação, como um ritual de obediência àquilo que Deus propôs nos seus corações através de Moisés. E cada ato de libertação era uma maneira de celebrar a Páscoa do Senhor. E agora em Isaías, no capítulo 53, versículos 6 e 7, vai dizer assim: e agora para mim e para você, todos nós estávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Isaías 53, versículos 6 e 7. Você percebe, irmãos, que desde então o povo de Deus tem celebrado a Páscoa de Deus, a Páscoa, porque comemora então a libertação. Você é uma pessoa liberta. Você já foi liberto por Jesus? Então, tudo isso, irmãos, veio para trazer luz, para trazer à memória aquilo que aconteceria nos primórdios, agora que vai acontecer depois no cumprimento em Jesus Cristo. E nós vamos ler agora João capítulo 1, 29, depois que Jesus inicia seu ministério. Agora em João capítulo 1, 29 vai nos dizer o seguinte: no dia seguinte João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Percebe, irmãos, que João, o profeta, identifica Jesus como aquele, não um homem comum, mas aquele que é o Cordeiro, Cordeiro Santo, Cordeiro Imaculado, Cordeiro sem pecado, aquele que poderia libertar agora o homem, mas não só dos martírios de uma sociedade, mas libertar do pecado, libertar para uma nova vida, para uma vida diferente, uma vida na presença de Deus. E João identifica em Jesus como esse Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus, disse João, que tira o pecado do mundo. Em Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8, vai dizer o seguinte, Paulo nos falando, dizendo o seguinte: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo semelhante a homens, e achando de forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Percebe, irmãos? Agora nós vamos para um outro ponto. Jesus precisou
não só ser o cordeiro, não, ele precisou se humilhar, ele precisou se desvaziar da sua deidade, ou seja, do seu divino. Ele precisou esvaziar de si mesmo, tornar um homem e se deixar morrer na cruz do Calvário para que o sacrifício fosse aceito. Era necessário, irmãos, que o cordeiro fosse sem pecado. É por isso que muitos bons homens foram levantados na Bíblia. Nós poderíamos citar muitos aqui que foram personagens extraordinários, o próprio Moisés, nós poderíamos citar Davi, nós poderíamos citar Elias, Eliseu, talvez Salomão, nós poderíamos citar Esdras, nós poderíamos citar tantos outros personagens, Jeremias, Isaías, que foram homens bons, homens que cumpriram o seu propósito, mas eles tinham uma coisa que todos nós temos: todos eles eram pecadores. Por isso, eles não eram dignos de morrer para libertar o povo. Por isso, eles não se encontravam em condições de responder para o povo, porque no plano perfeito de Deus, era necessário que aquele que morresse fosse um cordeiro imaculado, um cordeiro sem pecado, um cordeiro sem falha. Então, o que aconteceu? Jesus veio a esse mundo e se esvaziou de si mesmo, e experimentou todos os martírios e todas as dores e todos os sofrimentos, e superou todas as desgraças, fragilidade. Isso fez homens e viveu como nós, e sentiu sede, e sentiu fome, e chorou, e se entristeceu. Mas era necessário que aquele que padecesse pela humanidade, aquele que fosse morto para libertar o povo, ele fosse alguém, fosse um cordeiro sem pecado, fosse um homem sem pecado. É por isso, meus irmãos, que o sacrifício de Jesus foi aceito. Jesus morreu na cruz do Calvário para te libertar. Querido, todos nós andávamos agarrados no pecado, todos nós andávamos agarrados, direcionados pelas coisas que o mundo nos propunha, mas Jesus veio para nos resgatar, Jesus veio para mudar a nosso direcionamento, Jesus veio para nos dar uma esperança de vida. Ele veio para você, ele veio por mim. Cada vez que uma pessoa se rende a Jesus Cristo, é mais uma Páscoa que se inicia. Cada vez que eu peço perdão a Deus de um pecado e reconheço a soberania de Deus na minha vida, é mais uma Páscoa se comemorando. Em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7 e 8, vai dizer o seguinte: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, e assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso façamos a festa, não como fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com ar de sinceridade da verdade. Queridos, Jesus mudou a nossa vida, por isso Jesus é a nossa Páscoa. Jesus é o Cordeiro Santo de Deus. Jesus é aquele que morreu na cruz do Calvário para te libertar, para me libertar, para transformar a minha vida. Ah, queridos, quando eu olho para a história da minha vida, eu percebo claramente o que Jesus fez na minha vida. E quando você encontra um cristão e você fala: como é que pode aquela pessoa que outrora era alcoólatra, que outrora era adúltero, que outrora cometia N erros, falhas e outras mais, e hoje nós o vemos como pessoas andando na presença de Deus, pessoas que se tornaram bons maridos, bons pais, bons filhos, bons funcionários, bons trabalhadores, pessoas que se tornaram cidadãos de bem, que antes vivia na marginalidade, na droga, e agora são pessoas, é porque verdadeiramente essas pessoas encontraram ou experimentaram a verdadeira Páscoa, que é a libertação. Mas, queridos, não para por aí, porque Jesus não queria só nos salvar, Jesus não queria só nos libertar, Ele queria mais, Ele queria nos dar uma esperança de um futuro melhor, de um futuro com Ele. E a ressurreição de Jesus Cristo é o cumprimento dessa grande libertação, dessa grande salvação. Em Romanos capítulo 6, versículos 2 a 4, vai dizer: de modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não saber que todos, como fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos para a glória do Pai, assim andemos nós também
em novidade de vida. De modo, querido, que a ressurreição de Cristo, ela veio para trazer para nós uma esperança. É por isso que João, capítulo 14, diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar-vos lugar, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Querido, a salvação não é só nesse mundo, a libertação não é só nesse mundo, porque Jesus me salvou e me libertou para viver com Ele a eternidade. Por isso que, meus irmãos, eu que já experimentei a verdadeira Páscoa, eu quero te fazer um convite. Deixe que a verdadeira Páscoa também adentre no seu coração. Queridos, Deus fez um plano perfeito, começando no Éden, e se estendeu através de Moisés e outros profetas, reis, juízes, até culminar em Jesus Cristo. O plano de Deus foi perfeito, e é esse plano que mudou a minha história, e que pode mudar a sua história também. Hoje eu posso celebrar com muita ousadia a minha Páscoa é Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Diante da convicção de que Jesus é a verdadeira Páscoa e que cada dia muitos são salvos e libertos, eu quero orar por você nessa noite. Eu quero pedir pela sua vida, pela vida dos seus familiares. Eu quero que você também tenha um prazer que eu tenho, de poder dizer: eu sou liberto, eu sou salvo. Não só nesse mundo, não só de pandemia, não só das dificuldades do dia a dia. Eu sou salvo porque eu vou viver nos céus com Jesus. Eu quero orar por você. Soberano Deus, Pai bondoso e de misericórdia, Senhor dos céus e da terra, eu glorifico e exalto o teu nome, pelo grande privilégio que você me dá, de poder participar de momentos como esse na tua presença. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso celebrar a verdadeira Páscoa, porque Jesus me libertou, Jesus me salvou, e esse mesmo Jesus que me libertou e salvou, eu quero te suplicar que adentre no coração dos meus irmãos, daqueles que estão ao alcance da minha voz, e que da mesma forma, Pai, transformem as suas vidas, e que possam eles, como eu, celebrarmos junto. Jesus é a nossa Páscoa. Agora eu quero impetrar a bênção apostólica nesse momento. Senhor, que o amor de Deus, o nosso bendito e eterno Pai, e que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, salvadora e libertadora do nosso Senhor Jesus Cristo, e que as consolações e as comunicações do Espírito Santo de Deus repouse sobre todos os que estão ao alcance da minha voz, repouse sobre toda a família da Igreja Batista Centenário, repouse sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra. Assim eu oro dizendo amém.